Boa tarde. Nós somos alunas da turma da sexta fase da turma de São José, A, né? E a gente está aqui para apresentar um seminário do trabalho final da disciplina de APT. Eu sou a Josi, Denise, Alessandra, e eu vou dar a introdução ao trabalho. Então, no nosso trabalho a gente vai falar sobre comunidades virtuais de aprendizagem. Sobre comunidades virtuais de aprendizagem, que é um texto do Fernando Albuquerque Costa. Antes de entrar no assunto propriamente dito, ele dá uma introdução sobre a formação, né, sobre os cursos que existem nessa modalidade, à distância, online. Então ele fala que hoje existem vários cursos disponibilizados para várias áreas, idades e pessoas, lugares, né, e que as pessoas enxergam tanto vantagens quanto desvantagens nesse tipo de curso, nessa modalidade de formação. As vantagens são a não necessidade de locomoção física, né? Não precisa sair de um lugar e ir para outro num horário específico. Eu posso assistir uma aula, às vezes, na minha casa ou no meu trabalho, no horário que eu tenho disponível para assistir. Existem também aulas com horário marcado, mas não é todos os dias, sempre no mesmo lugar. Vai depender mais da minha disponibilidade e do meu interesse em aprender, em buscar. Mas algumas pessoas veem como uma dificuldade nesse tipo de formação, nessa modalidade, o fato de não ter essa física das pessoas, do professor, dos colegas. Tem gente que precisa desse calor humano, né? Então vê dificuldade nisso, e não estar numa sala rodeado de colegas e tem o professor ali explicando, tirando as dúvidas na hora. Então ele cita nisso as ferramentas digitais, a conversação instantânea, onde mesmo à distância, mesmo através do computador, da internet, eu posso tirar minhas dúvidas instantaneamente. Eu posso mandar a dúvida para o professor já me responder através de um chat, ou se o professor não estiver online na hora, ele pode usar o fórum para responder, eu posso usar o fórum para perguntar. Ele cita também ferramentas que não fazem parte de cursos de formação, mas que estão em alta hoje, né? Bastante usados, como Facebook, Twitter, cita alguns aplicativos usados pelos adolescentes, pelos jovens, como o Wikis. Então, ele mostra que é um leque de ferramentas a serem usadas na internet, no computador, através do computador, e que isso gerando a EAD, né, que é a educação à distância. Todas essas ferramentas que a gente tinha à disposição para o nosso lazer, né, para o nosso descanso, para a nossa aprendizagem. E a EAD está cada vez mais presente na sociedade, mais pessoas aderindo a essa modalidade. De tempo, ou pela falta de cursos, às vezes na minha localidade, eu só encontro o curso que eu quero ir, então eu posso fazer à distância, não preciso do transtorno de uma mudança de cidade, uma mudança de estado para fazer determinado curso. Ele cita, então, o texto começa dando o conceito de comunidades virtuais de aprendizagem. Ele fala que é a oportunidade de aprendizagem que um conjunto de indivíduos vivencia em um determinado ambiente online e não físico. Então, o texto dele só se refere a essa modalidade, que é a distância. Ele fala que a comunidade virtual de aprendizagem serve para quê? Um grupo de pessoas possa aprender determinada na modalidade online. Ele, então, divide uma estrutura para que haja esse aprendizado em 3 presenças diferentes. A presença, que é eu poder projetar características pessoais na comunidade, ou seja, nas pessoas reais. Mesmo não estando em contato físico com essas pessoas, eu consigo transferir um pouquinho do meu eu, da minha pessoa, das minhas características, para as pessoas que estão ali naquela aprendizagem junto comigo. Depois, a presença cognitiva, que é a construção de significados para a aprendizagem
assim como numa modalidade presencial, na modalidade à distância também tem essa presença cognitiva. Eu preciso aprender sobre um assunto, refletir sobre ele, discutir com outras pessoas sobre esse assunto. Dessa maneira, a aprendizagem, dessa maneira eu vou construindo, né, a minha maneira de entender e também podendo passar a debates, a discussões com outras pessoas sobre esse mesmo tema. E a presença do professor, que é o que dá estímulo, suporte e reforço para as presenças sociais e cognitivas, visando o alcance dos resultados. Então, mesmo à distância, a presença do professor também é essencial. O professor vai estar ali como intermediário dessa aprendizagem. Vai estar ali para sanar dúvidas, para ajudar, para instruir, assim como ele também é super importante. Então, para dar continuidade ao nosso tema, eu chamo o nosso colega Alessandro. Partindo aí do que a Josi explanou para vocês, o autor ele desenvolveu 4 perspectivas de estudo sobre essas comunidades virtuais de aprendizagem. Então, ele fez 4 quadrantes, aqui as comunidades de aprendizagem, quadrantes em sentido horário, em que se função dessa dimensão virtual. Então, no primeiro quadrante tem o nosso conhecido socioconstrutivismo, em que a interação social e a mediação são a função do conhecimento, ou seja, antes do conhecimento se internalizar, se fixar no sujeito, ele a interação social e pela mediação. Num segundo momento de evolução, num outro ângulo, uma outra perspectiva, diz respeito a 3 propostas, que são a aprendizagem situada, a cognição distribuída e a emergência de contexto. O que essas propostas têm em comum? É a participação social. Então, ele já aborda novas realidades, não é mais só o socio-interacionismo, já é um outro momento. Num terceiro momento é da aprendizagem em rede. Aí já se usa e se aproveitam os contextos virtuais para se fazer a aprendizagem. Então, aí ele dá destaque, o autor do artigo dá destaque para 3 dimensões, que são a interatividade, a comunicação entre aqueles que estão participando da atividade educativa, da atividade, enfim, da proposta, e o contexto. E, num 4º momento, é a Web 2.0 com os ambientes virtuais. Aí, ele quer equacionar a utilização dessa segunda geração de ferramentas, que tem uma maior largura de banda, uma velocidade maior para a transferência dos dados e por aí vai. Já não é mais só a interação, construir um conhecimento por meio da interação, mas gerar conteúdo, criar conteúdos virtuais e, claro, sem deixar de lado a interação. Então, são esses os 4 quadrantes, as 4 perspectivas em que o autor coloca o conceito de... Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Denise, que vai do desafio à escola e às instituições educativas. Obrigada. Então, depois de nós conhecermos um pouco do que são essas comunidades, as referências teóricas que embasam o surgimento dessas comunidades, o autor desse texto, então, nos coloca que é o desafio da escola e das instituições educativas na utilização dessa nova maneira de aprender, desse novo universo que é da tecnologia, trazendo, então, a possibilidade de aprendermos com ela. Então, ele levanta a primeira questão, que é preparar os cidadãos para uma sociedade em mudança. Então, que a escola tradicional, as maneiras que nós conhecemos hoje enquanto aprender, precisa parar e refletir sobre isso, já que as comunidades estão tão presentes na nossa vida, cada vez de maneira mais ampla. Então, como é que a gente pode, então, ajudar esses cidadãos a construir uma nova sociedade
principalmente sabendo que a aprendizagem fica em segundo plano para os alunos, né? Primeiro é um lugar de encontro social, como o autor coloca bem no texto. A segunda questão é a resistência da escola a mudanças. Então, mesmo a possibilidade de participar dessas comunidades virtuais deve trazer aos sujeitos que fazem parte, que constroem as escolas, né, que participam desse ambiente, como é que essa resistência se torna um pouco mais elástica, mais flexível, e então os indivíduos possam interagir mais e todos possam, então, fazer uso das ferramentas disponíveis através das comunidades virtuais de aprendizagem. Bom, aqui para fomentar, né, para ajudar nessa reflexão, nessa preparação da mudança, ele levanta então 3 ideias-chave. Primeira, a necessidade de compreender quais são as novas do ponto de vista individual e social. Então, se a gente quer formar uma nova sociedade, a sociedade é essa, e o que é que o cidadão... Então, isso vai ajudar lá a escola tradicional a se transformar numa escola inovadora. A segunda ideia, a necessidade das instituições valorizarem a participação ativa do indivíduo no processo de aprendizagem, utilizando tecnologias em favor do desenvolvimento individual e organizacional. Então, é praticamente um aprofundamento da primeira. Então, pensou-se o que é que o cidadão precisa aprender, agora que ferramentas ele vai usar e como ele vai utilizar, e, por último, olhar as comunidades virtuais de aprendizagem enquanto fator de inclusão social. Como essas ferramentas e como todos podem participar, né? Tratando então da inclusão social, desse acesso a todas essas ferramentas, de acesso à participação, todos esses elementos que foram enumerados até então. Para terminar, ele levanta então as questões que foram trazidas no documento estudado em Lisboa, né, de estratégia de Lisboa, e que, diante da nossa reflexão, então, nós selecionamos 3 e, ao invés de transformá-las, de trazê-las como perguntas, nós transformamos como afirmações, que nós acreditamos que pode contribuir em toda a discussão desse tema. Devemos estar sempre atentos às necessidades do futuro. A escola tradicional deve buscar tornar-se inovadora e qualidade na utilização das tecnologias de informação e comunicação para todos os cidadãos. Então, aquelas ideias-chave de discussão. E ainda temos, então, a apresentação das referências com o autor do texto que nós tratamos e do caderno pedagógico, onde, então, nós buscamos as informações de como preparar esse